é connosco. E gostaria também de começar por agradecer o convite ao Instituto Universitário Militar, ao Sr. Coronel, quem o fez, ao Sr. Coronel Luís Barroso, quem agradeço bastante esse convite. Não tenho nada, eu agradeço. Muito obrigado. E também ao Coronel Luís Bernardino, em nome da Sociedade de Filosofia de Lisboa, ter ora bem, e obviamente queria-vos saudar a vocês também. Algumas das pessoas já conhecem, mas aqui no caso da Ribeiro foi minha aluna há 10 anos, outros foram nos conhecendo ao longo da apresentação. Ora bem, gostaria de começar por fazer esta apresentação dizendo que, de certa forma, hesitei se eu posso guiar a melhor forma que esta apresentação, ou melhor, sobre a problemática desta apresentação poderia ter em termos daquilo que é a evolução das fronteiras. E fiquei logo descansado hoje quando se soube que, de facto, nós, a seguir, vamos ter a oportunidade de ver alguns dos mapas regionais da evolução das fronteiras africanas e até em conversas que eu estava a ter por acaso, uma conversa que eu li com o Sr. Coronel Luís Bernardino, que me disse que, de facto, há pouco tempo tinham. Ou seja, que a importância dos mapas e alguns dos mapas que estão disponíveis aqui nesta Sociedade da Geografia ainda hoje continuam a trazer-me as pessoas. Por que eu estou a iniciar com esta conversa? Porque, de facto, apesar desta apresentação ter algumas referências àquilo que são os mapas, e nós temos esse recurso para falar sobre as fronteiras, eu penso que será mais interessante nesta parte da apresentação, antes de olharmos para os mapas propriamente, olhar, ver esta evolução, procurar ver esta evolução, percebendo que estamos realmente dentro daquilo que foi todo um processo de colonização e de ocupação dos territórios africanos que promoveu uma delimitação das fronteiras feitas pelas potências europeias. E depois também, finalmente, terminarei com aquilo que seria uma análise daquilo que são as alterações fronteiriças após as independências africanas, fazendo com que conduzíssemos, ou com que concluíssemos que, de facto, houve muito poucas alterações a essas próprias fronteiras. Ou seja, a apresentação poderia seguir um lado mais gráfico que nos levaria a ter estas conclusões. No entanto, num primeiro momento, vou fazer isto, mas rapidamente esta apresentação vai seguir uma outra, que é uma ordem de tentar definir convosco dois aspectos particularmente interessantes para nós compreendermos aquilo que é a evolução das fronteiras. Em primeiro lugar, aquilo que é a noção da soberania, noção essa que está incutida claramente, ou que foi incutida claramente pela colonização europeia e pela expansão daquilo que ficou conhecido como sistema westphaliano, e em segundo lugar a definição do conceito de Estado e das suas funções, que continuam a ser importantes para compreendermos a noção da territorialidade, que obviamente está interligada àquilo que são as questões. E isso vai levar-nos, espero eu, a concluir que muitos autores, nomeadamente um autor que é James Ent, acaba por enunciar que é a ideia de que os Estados africanos e as suas fronteiras estão ainda hoje, de certa forma, presos a uma visão, de um lado, weberiana dos Estados e, por outro lado, àquilo que são as funções do sistema de Estados westphaliano, que, no fundo, deu origem a essa formulação das fronteiras. Finalmente, acabamos por percorrer aquilo que são alguns momentos-chave dessa evolução desse processo, como não podia deixar de ser, daquilo que é um dos momentos fundamentais da delimitação de fronteiras em África, que é a Cimeira de Berlim, em finais, na segunda metade do século XIX, e depois as consequências provocadas pela independência e pelo acesso à independência de grande parte dos países africanos já na segunda metade do século XIX. Primeiro, para começar, vamos olhar para aquilo que é o conceito de fronteira. E esse conceito nós podemos ver que ele, de certa forma, nasce do termo latino, que é fronteira, que deriva, obviamente, de fronteira, o fundo como conceito indicador da parte do território situado in fronte, isto é, nas margens. Ou seja, trata-se de uma confinação entre duas margens. Em épocas ancestrais, tinha limites que não eram necessariamente mensuráveis, encerrando uma função de marcação
demarcação ou repulsa e contendo uma tangibilidade limitadora daquilo que é um sentimento de posse de comunidade em áreas de controvérsia, principalmente quando se pretendia uma coexistência pacífica. Por isso, a separação, de certa forma, assentada em faixas periféricas, avultando a redução às terras de Moreira. Já no século XVI, durante o Renascimento, a dinâmica de fronteiras ganha uma preponderância nova com o desenvolvimento da cartografia. E, de facto, a cartografia deu às fronteiras uma visualização efetiva, mediante a sua marcação na carta e uma percepção existencial da realidade. Na Europa, uma visão tradicional acaba por caracterizar a fronteira como, de certa forma, limitadora do movimento orgânico de expansão das comunidades, que segue uma visão da geopolítica tradicional. Isto é, partindo do princípio de que as comunidades têm o desejo de expandir a sua influência e territorialidade, a existência de fronteiras naturais, indicadas quer pelo relevo, pela orografia e pelos rios e a geografia, era sinónimo de uma maior estabilidade fronteiriça, contra a sua ausência, que era entendida como potenciadora da conflitualidade, o que obrigava uma cooperação de caráter político para ultrapassar a conflito. Ou seja, as fronteiras, vemos com isto que podem ser naturais, ou seja, geográficas ou não políticas, sendo estas últimas mais frágeis devido à necessidade de um acordo. É importante também salientar que nos últimos anos, nas últimas 3 décadas, a ideia de fronteira também acaba por se desbater muito, em parte devido àquilo que é o próprio movimento da globalização. E isto, olha, numa perspectiva histórica, nos últimos 30 anos, se bem que, nos dias de hoje, com os acontecimentos no leste europeu, a territorialidade e a noção de limitação de fronteiras volta ou mantém essa grande importância. Mas nos últimos 30 anos, estava a dizer, a escala e o âmbito da interconexão global, no fundo, tornaram-se cada vez mais evidentes em todas as esferas, desde a económica à cultural. E embora a geografia e a distância continuem a ser importantes, a globalização é claramente sinónimo de um processo de conversão. É um espaço, literalmente um mundo mais pequeno, em que as fronteiras de desenvolvimento, desde o desemprego, o conflito étnico, podem ser atribuídas a condições ou decisões distantes. E, portanto, o movimento da globalização vai acabar por incorporar um processo de desterritorialização. À medida que as atividades sociais, políticas e económicas serão cada vez mais esticadas por todo o globo e deixam, no sentido significativo, de estar organizadas apenas de acordo com uma lógica estritamente. E exemplos disto são, por exemplo, o caso das redes terroristas e criminosas, por exemplo, que operam tanto no nível local e global, ou até as questões do espaço económico nacional, que em condições de globalização já não é necessariamente coincidente com o que é o espaço nacional, uma vez que, por exemplo, muitas das maiores empresas do Reino Unido, por exemplo, têm as suas sedes no estrangeiro, o mesmo que se passa com as empresas portuguesas, enquanto muitas outras empresas nacionais acabam por externalizar a sua produção para zonas distantes, por exemplo, da Ásia Oriental, da China e entre outros. E, portanto, não se trata de argumentar que o território e as fronteiras são agora irrelevantes, mas sim de reconhecer que em condições de globalização, no fundo, o seu significado é cada vez mais relativo, enquanto restrições à ação social e existências estão claramente agidas. Assim, as fronteiras territoriais já não demarcam os limites do espaço económico e político nacional. Partindo desta tentativa de definição daquilo que é o conceito de fronteira, vamos olhar agora um pouco mais pormenorizadamente para aquilo que são as fronteiras atuais africanas. Olhando para aquilo que são as fronteiras africanas, nós vemos que no total existem cerca de 54 Estados africanos, que é mais do que qualquer outro continente, mais do que uma centena, mais também de uma centena de linhas transfronteiriças, num total de cerca de 50 mil quilómetros. Portanto, em regra, os Estados africanos têm muitos Estados vizinhos, como no caso, por exemplo, da República Democrática do Congo, com mais de 9 vizinhos, e a Zâmbia e a Tanzânia com 8. Portanto, há claramente uma política, ou a necessidade de uma política de vizinhança é particularmente importante em grande parte dos Estados. Olhando para também, de facto, há uma grande disparidade no que são os Estados africanos, com países como, por exemplo, a África do Sul e a Argélia, alguns vão ser alguns dos maiores Estados do mundo, enquanto que arquipélagos como as
continente com muitos Estados, é um continente com Estados muito grandes, e em que, em alguns desses próprios Estados, como no caso da Argélia, ou no caso da República Democrática do Congo, existe uma vastidão de zonas inabitáveis devido quer a desertos, quer a florestas tropicais. Por um lado, enquanto que, noutros casos, há uma proliferação de microestados, como a Guiné ou o Togo, que são de dimensões muito mais pequenas e, portanto, com problemas bastante diferentes. É importante também salientar aqui, do ponto de vista geográfico, a existência de enclaves e de exclaves, a existência do exclave Carlinho, por exemplo, ou do enclave do Lesoto, todo a fazer parte, ou todo filiado no território da África do Sul. Do ponto de vista demográfico, uma grande diversidade étnica também, uma grande diversidade linguística, cerca de 2.000 línguas, apesar da colonização ter dado uma homogeneidade nas línguas oficiais, nomeadamente o inglês, o francês e o português, quer a colonização europeia, mas também quer a colonização islâmica, o que permitiu também uma uniformização do ponto de vista religioso, sendo que a maior parte das religiões africanas são animistas, mas de facto a colonização árabe e europeia acabaram por difundir o islamismo e o cristianismo. Esta ligação entre a geografia e a demografia acaba por conduzir àquilo que é um conceito importante quando nós olhamos para a evolução histórica das fronteiras em África, que tem a ver com a existência clara de uma desumanização das fronteiras africanas devido à herança. O problema só não é maior, já que o facto de existirem países muito grandes, no fundo acabaram por permitir a incorporação de etnias inteiras dentro desses espaços e, adicionalmente, a demografia pouco densa também acaba por contribuir. É, portanto, um continente com uma diversidade bastante grande de fronteiras essas compostas por linhas retas ou linhas astronómicas, por exemplo, no caso da fronteira de Botsuana com a Namíbia, que é essencialmente uma linha reta ao longo da faixa de Capri, com fronteiras naturais, como por exemplo no caso do Congo, a fazer fronteira entre a República do Congo e a República Democrática do Congo, e com fronteiras complexas, como, nomeadamente na região dos Grandes Lagos, onde as fronteiras de vários países se intersectam, o que conduz a complexidades e desafios geográficos. Quais é que são, então, os problemas que, de certa forma, esta diversidade, no fundo, acaba por comportar? É que as fronteiras são fundamentais para o conceito de Estado e de soberania. Elas, no fundo, limitam a jurisdição legal de uma nação, incluindo as leis, regulamentos e estruturas de governação, e desempenham um papel na definição da cidadania, determinando quem pertence a uma determinada nação e quem tem direitos e responsabilidades dentro desse. Portanto, podem provocar problemas quando a aplicação da ordem interna do Estado interfere com as rotinas diárias das pessoas comuns, enquanto as pessoas puderem obter sementes e alfaias, utilizar os mercados tradicionais, escolher cônjuges de aldeias vizinhas e enviar os seus filhos para as escolas mais próximas, independentemente das fronteiras, está tudo bem. É quando os membros dessas populações são acusadas de contrabando ou de serem imigrantes ilegais ou de serem imigrantes ilegais ou de serem fugitivos da justiça, e o Estado surge, de facto, essa noção de descontentamento. Depois, o segundo problema é que a maioria das fronteiras africanas foi estabelecida durante o século XIX, quando a Grã-Bretanha, a França, a Bélgica e a Alemanha lutaram notablemente para garantir as suas reivindicações sobre o continente. À medida que as potências coloniais se apressavam, garantir mais territórios, estabeleceram reivindicações de diferentes territórios que mais tarde consolidaram o tratado com as outras potências europeias. E este processo, que estava terminado em 19, permanece praticamente inalterado até hoje. Portanto, a importância esmagadora das questões militares e geopolíticas imperiais na disputa da África levou que os europeus, no fundo, ignorassem necessariamente fatores que são geralmente considerados relevantes para a divisão do território. Em muitos casos, os erros de partida foram cometidos, os impérios coloniais estavam mal informados sobre a geografia da região
noutros casos adotaram as regras mais simples de dividir o território sem ter em conta fatores demográficos, etnográficos ou topográficos. Portanto, dada a genese das fronteiras africanas e o facto de 94% delas serem linhas retas que correspondem a uma medida astrológica ou são paralelas a outro conjunto de linhas, é agora prática comum caracterizar as fronteiras como aleatórias ou arbitradas, as fronteiras africanas. No entanto, as fronteiras africanas têm-se mantido notavelmente estáveis ao longo dos últimos séculos. As fronteiras que os impérios coloniais tornaram-se quase sem exceção, as fronteiras dos novos países africanos. Na verdade, foram poucas as alterações de fronteiras e os movimentos paradigmistas raramente viraram. A Eritreia em 93 e o Sudão do Sul em 2011 são dois dos poucos exemplos que se conseguem encontrar acerca da vitalidade dos movimentos, ou da capacidade dos movimentos secessionistas de conseguirem implementar os seus objetivos. Portanto, a estabilidade das fronteiras africanas é notável, tendo em conta o consenso de que estas fronteiras são arbitrárias e que a maior parte dos países tem apenas uma capacidade limitada para defender as suas fronteiras e que parece haver muitos grupos que gostariam de ver as fronteiras africanas totalmente controladas. Isto deve ser, em parte, também àquilo que é o impacto do papel da Uruguai ao defender em 64 que as fronteiras da África constituíam uma realidade tangível e que os líderes africanos deviam comprometer-se a respeitar as fronteiras existentes quando a conquista da independência nacional. Política que a União Africana, desde 2001, continua a aderir estritamente a essa posição, não obstante, obviamente, como falamos aqui no caso do Sudão. Neste sentido, vamos olhar para esta evolução a partir da definição de alguns conceitos centrais, iniciando o que é o conceito westphaliano e depois aquilo que é olhando para aquilo que são as funções. Eu não sei, mais ou menos quanto tempo é que eu ainda tenho disponível? Mais 15 minutos. Olhando para aquilo que é a noção da ordem westphaliana. Falar da evolução histórica das fronteiras em África torna-se particularmente difícil se não tivermos em mente aquilo que é a formação e evolução do sistema de Estados e, em particular, a formação da ordem internacional. Como sabemos, este nome deriva da Revolução da Guerra dos 30 anos, paz de Westfália de 1648, e o que é que, no fundo, a ordem westphaliana é, acima de tudo, a constituição de um sistema de Estados, que, ao longo do século XIX e XX, à medida que os Estados adquiriram progressivamente a forma de Estado-nação, as pessoas passaram a referir-se, no fundo, à ordem westphaliana como o sistema internacional. Portanto, o sistema de Westfália é, acima de tudo, aquilo que é um quadro de governação, ou seja, proporcionava, de uma forma geral, formular, implementar e monitorizar e fazer cumprir as regras sociais e, portanto, tinha claramente um cumprimento normal. No centro deste modo de governação estava claramente o Estatuto de Estado e o princípio da sociedade. Ou seja, o Estado, segundo o princípio do Estado, significava que o mundo estava dividido em parcelas territoriais, cada uma das quais era governada por um governo distinto, e este Estado moderno era aparente autoridade pública centralizada e fortemente organizada, que gozava de monopólio legal e, na maior parte dos casos, efetivo dos meios de violência armada na área da sua jurisdição. Depois, o conceito de soberania, em que o Estado de Westfália era, além disso, soberano, ou seja, exercia um controle abrangente, supremo e restrito e exclusivo sobre o seu domínio territorial designado. O domínio abrangente significava que, em princípio, os Estados soberanos tinham jurisdição sobre todos os assuntos do país. E, portanto, o domínio supremo significava que, não reconhecendo nenhuma autoridade superior, os Estados soberanos tinham uma última palavra no que respeitava o seu domínio territorial. E o domínio restrito significava que, apesar da época de Westfália ter assistido a invasões periódicas e a debates ocasionais sobre possíveis deveres de intervenção militar, em geral, o direito de autoridade total do Estado sobre o seu território era tratado como sacrosanto pelos outros. Finalmente, o princípio da não ingerência. Por último, o domínio exclusivo significava que os Estados soberanos não partilhavam competências no que respeita às suas jurisdições. Um segundo aspecto que é importante tem a ver com a dinâmica da soberania e que é importante para essa definição dessa própria dinâmica, que é
Neste sentido, seguindo esta visão, a soberania do Estado baseia-se como pilar essencial na ideia de geografia e de territorialidade. Para que os governos exerçam uma autoridade total e exclusiva sobre o domínio territorial específico, os acontecimentos devem ocorrer em determinados locais cujas jurisdições devem estar separadas por fronteiras territoriais claramente marcadas, em que os funcionários do Estado podem manter a sua vigilância rígida. Portanto, estes conceitos tiveram como ponto de partida o fenómeno histórico da sociedade internacional europeia moderna e iniciaram-se claramente na Europa, sendo que, de certa forma, é através da colonização que eles vão ser escutados enquanto princípios para aquilo que é o continente africano. Mas antes de ir lá, olhar aqui também para as funções de Estado, que é outro aspecto que é particularmente importante e que se pode resumir em três grandes funções ou em três grandes categorias. Em primeiro lugar, o Estado é soberano e investido da autoridade popular. Isto é um princípio que também acaba por ser escutado e que é importante para nós percebermos a evolução do sistema de fronteiras em África. Que o poder soberano do Estado deriva frequentemente do consentimento do povo, mas com a criação de Estados de júri, o reconhecimento legal constituído pela descolonização e pela comunidade internacional, no fundo, vai enfraquecer a viabilidade desta ideia. A segunda responsabilidade, no fundo, dos Estados é de garantir a segurança através do monopólio de violência. E, finalmente, em terceiro lugar, o Estado é uma instituição organizada capaz de prestar serviço à população em geral, seja através de serviços sociais, seja através de arbitragem judicial ou criação e manutenção de infraestruturas. Isto são princípios basilares, no fundo, organizados e exportados daquilo que são ideias que vão surgir ou que surgiram na Europa ao longo dos últimos 3 séculos. Porém, o que nós vemos na aplicação desta exportação e depois da tentativa de aplicação em África destes princípios é que, no caso africano, quer o território geográfico e o facto de ele se estender para além daquilo que é o alcance político e o controle efetivo do governo legítimo reconhecido internacionalmente, no fundo, vai contribuir para que vastas zonas desse território sejam sujeitas a um vazio de controle do governo central e um segundo aspecto tem a ver com a dificuldade, muitas vezes, dos Estados africanos de terem um monopólio do uso legítimo da força. E isto, como vamos ver mais à frente, prende-se a uma das principais razões desta discussão, prende-se claramente com aquilo que é o território, com a herança tradicional africana do controle das populações que mais importantes do necessariamente do controle territorial e com o facto do colonialismo claramente ter deixado em África como herança a tradição de Estados particularmente fracos. Mas vamos olhar para esta evolução com um pouco mais de profundidade, começando pela gênese da organização política africana pré-colonial. Olhando para essa gênese, olhando para essa gênese, o que a literatura acaba por nos dizer é que a concepção de espaço na estrutura política africana pré-colonial apontava para uma ligação ao território e à terra muito relativa ou muito subjetiva. Em alguns casos, as entidades políticas não eram limitadas por fronteiras, no sentido clássico do termo, mas antes por uma imbricação de múltiplos espaços constantemente unidos e recombinados através de guerras, conquistas e mobilidade para essa pessoa. Escalas de medida muito complexas, no fundo, permitiam estabelecer correspondências produtivas entre pessoas e coisas, sendo as primeiras e as segundas competitivas umas nas outras, na época, por exemplo, do tráfico de escravos. Pode dizer-se que, operando impulsos, desprendimentos e decisões, a territorialidade pré-colonial era uma territorialidade itinerante. Noutros casos, o domínio dos espaços baseava sobretudo naquilo que é o controle de pessoas ou de localidades ou de recursos estratégicos e, por vezes, de todos. Vastas áreas que podem estar situadas entre diferentes regimes políticos, verdadeiras zonas tampão, não sujeitas a um controle direto, domínio exclusivo ou uma supervisão apertada. Por exemplo, no caso do Império Oi, que vocês podem ver ali ao lado do Império Akan, Orubá, que era um território da Nigéria, hoje em dia, no século XVI a XIX, que era um poderoso Estado de Orubá e que expandiu o seu controle através de conquistas e alianças políticas,
estendendo a sua influência sobre várias cidades-estado e sobre outros grupos étnicos. Ou seja, a forma de impor essa limitação territorial era variável e dependia sobretudo do que era o controle de pessoas ou de recursos existentes. Finalmente, outras situações, evidentemente espaciais, tendem a fazer da fronteira um verdadeiro limite físico e eram demonstrados pelo princípio da dispersão e da desterritorialização das realidades. A desterritorialização e a dispersão de realidades vem ao poder quando as fronteiras geográficas convencionais, no fundo, não correspondem às identidades e às experiências das comunidades, como é o caso da diáspora africana. E este fenómeno é relevante não apenas em África, mas também para as outras partes do mundo, onde grupos diaspóricos mantêm conexões culturais e étnicas fortes com as suas terras de origem. No caso africano, esta dispersão, no fundo, da desterritorialização das realidades teve muito a ver com aquilo que eram os movimentos de tráfico negreiro, mas também, dentro do próprio território africano,